Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, aqui é o André. Vamos falar agora rapidamente sobre mais uma escola do xadrez que foi na era clássica, na era romântica, perdão. Nós já falamos da escola arcaica, da escola clássica, e agora nós vamos falar um pouquinho, rapidamente, algumas informações sobre a era romântica do xadrez, tá bom? Reprisando, né? Era arcaica começou na Espanha, com Portugal, devido à grande influência das invasões dos muçulmanos, né? Na sua expansão pela Europa, trouxeram o xadrez junto e o xadrez lá ficou, né? Os muçulmanos foram embora e o xadrez permaneceu como esporte dos reis e dos nobres. Aí depois ele migrou Espanha, Portugal, foi para Itália, se fortaleceu. Depois, na era clássica, a França teve o seu epicentro da intelectualidade xadrística, com Philidor, Deschapelet, Legal, Bourdonnais, né? Toda essa galera aí jogava muito xadrez, tá? E aí, com Philidor, começaram a adotar um plano mais lógico, controle do centro, estrutura de peões. Era um jogo um pouco que levava uma vantagem estática que no final ia dar a vitória para alguém. Então era um jogo, um controle posicional do jogo com o Philidor. Seria um xadrez mais pensado, não esperando tanto que as pessoas caíssem em alguma armadilha, como era na época arcaica, né? Cheio de armadilhas para pegar o pessoal. Então tá aí. Agora, era romântica. A era romântica, ela, ela também teve a sua migração geográfica. A era romântica, ela começa muito forte, ela faz uma, ela tem uma transição da França na era clássica, começa a ir para a Inglaterra no final da era clássica e começa a migrar para a Alemanha. Aí começa a aparecer a supremacia alemã, né? Vários jogadores fortíssimos da Alemanha, né? O principal deles, assim, é o famoso Andersen, né? Adolf Andersen é o principal jogador da era romântica, campeão mundial. Depois temos o Emanuel Lasker, depois nós temos o Steinitz, o William Steinitz, muitos jogadores muito fortes, né? Todos eles alemães e dominavam bem o xadrez, um xadrez muito lógico, muito violento e objetivo, né? Com alguma diferença entre esses três jogadores. Nós temos aí o Anderson, era um jogador cauteloso, pensativo, fazia ótimas combinações, tinha ótima criatividade e um jogador muito leal, um esportista realmente, né? Foi campeão mundial durante muito tempo e depois o Lasker também foi campeão mundial por muito tempo e o Steinitz, o William Steinitz ficou acho que 28 anos campeão mundial. Então são os recordistas. Essa escola alemã, podemos chamar assim, né? Ela predominou na era romântica do xadrez. A característica principal dessa era romântica é a violência. Na era clássica, vamos situar assim, que na era clássica seria um pensamento mais lógico, um jogo mais calmo, uma forma de ir levando o jogo com pensamento, domina lá os peões, a estrutura, vai devagarinho, vai absorvendo o adversário. Na era romântica, não. O pessoal já foi para cima com tudo, já queria uma vitória sensacional, fazia uma combinação e sacrificava, ia para o pau e vencia a partida. Então, a era romântica é uma das eras que eu acho mais legais assim, do xadrez, devido a essa violência no tabuleiro, né? Essa vontade de vencer a qualquer custo. Aí nós tivemos, então, na era romântica, nós tivemos muitos jogadores fortes que, que puderam mudar a história do xadrez. Né? No meio dessa escola romântica, nós tínhamos também os ingleses, o Howard Staunton, né? E que foi o campeão inglês, que apareceu um elemento surpresa no meio da era romântica, né? Que a turma atribui ele à escola do desenvolvimento, que é o Paul Murphy, o americano gênio, que aos 20 anos foi campeão dos Estados Unidos, e depois ele, por alguns problemas particulares, foi fazer uma turnê pela Europa, bancada pelos seus pais, que eram muito ricos,
e o Murphy desafiou todo mundo, o Howard Staunton deu para trás, mas o Anderson encarou como campeão do mundo jogar com o campeão norte-americano Paul Murphy. E o Paul Murphy conseguiu vencer o Adolf Anderson e voltou para casa com toda a pampa. Porém, infelizmente, a carreira do Murphy não foi muito legal. Ele acabou abandonando o xadrez logo em seguida, acabou morrendo em depressão, porque foi uma história muito triste. Mas o xadrez seguiu. A escola romântica, ela teve os elementos. O Labourdonnais, eu acho que ele pertence aqui à escola romântica também. E nós temos muitos jogadores importantes hoje. E na escola romântica começamos a ter uma teoria muito interessante sobre o xadrez. Somente com o Steinitz, que era um cara muito calculista, um cara que organizava o projeto de jogo. Por isso que o Steinitz ficou 28 anos campeão do mundo. O Steinitz, ele estudou com seriedade os ensinamentos de Labourdonnais, o francês, que fez uma publicação de um livro que tratava muito sobre o cálculo no xadrez, para você não ter surpresas, né? Então, o Steinitz era um brilhante estrategista no cálculo. Por isso que ele conseguiu permanecer tanto tempo no topo do mundo do xadrez. Embora ele era um cara baixinho, ninguém suportava ele, costumava cuspir nas pessoas, é como um pequenininho revoltado com o mundo, mas no tabuleiro ele vencia todo mundo, tá? O William Steinitz é o grande jogador dessa época, que superou o Anderson também, que o Anderson foi ficando para trás. As escolas, as eras do xadrez, elas vão se misturando e vão evoluindo. Cada vez que alguém cria uma nova forma de jogar, aparentemente ele leva tanta vantagem que ele consegue superar todo mundo e se tornar campeão do mundo, tá? Mas não basta ter a técnica correta, a teoria correta, se o intelecto daquela pessoa não pode absorver e exercer toda essa faculdade, tá? Por isso que vocês vão ver depois que na era hipermoderna teve gênios realmente que nunca foram campeões do mundo, mas criaram teorias que foram usadas pela posteridade e pelos outros, né? Então tá aí, Escola Romântica é uma história muito emocionante, representando para vocês Adolf Anderssen, Emanuel Lasker, Paul Murphy, e esse pessoal começou já a preparar o caminho para a escola moderna, né? E o Steinitz, ele faz a transição da romântica para a era moderna também, e junto com os demais, tá bom? Então fica aqui essa pequena explicação da era romântica do xadrez, onde você vê as partidas muito brilhantes, muito bonitas e emocionantes, porque elas têm como objetivo uma extrema violência para vencer o adversário a qualquer custo, tá bom? Então tá aí, meus amigos, fica para vocês a era romântica do xadrez.